Pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu venho trazer para vocês o livro Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro, Prêmio Nobel de Literatura. Nasceu no Japão em 1954 e mudou-se com os pais para a Inglaterra. Até então ele é cidadão inglês. Ele é muito conhecido também pela obra Vestígios do Dia, que virou até filme, né? Virou filme com Anthony Hopkins e a Emma Thompson, se não me engano. Kazuo Ishiguro, ele tem uma escrita peculiar, você percebe que é o Kazuo Ishiguro. Então, a leitura dele é muito agradável. Eu diria até que até certo momento fica um pouco monótona, principalmente nesse livro. Eu achei um pouco... não teve assim muitos... roupantes, não teve roupante. O livro foi o tempo todo naquela escrita linear, né? Mas é interessante a perspectiva desse livro, apesar de ser um pouco sombria. Esse livro foi indicado por um seguidor do canal. Eu agradeço muito você por ter me indicado o livro. Achei muito interessante a ideia do livro, né? Achei muito interessante a perspectiva de um futuro. Na verdade, isso aqui é uma distopia, né? É um livro distópico, uma ficção científica. Não vou falar o mote principal do livro para não estragar. Mas, assim, é bem interessante a temática do livro, né? A história se passa em uma espécie de orfanato, uma espécie de escola interna lá na Inglaterra, chamada Hailsham. Então, são três personagens que norteiam o livro. É a Cat, que é a principal, que é ela que descreve toda a história, o Tommy e a Ruth. A Ruth é um contraponto entre o Tommy e a Kate. Então, assim, eu acho que é uma ficção científica um pouco sombria do futuro da humanidade. Não, que nem eu falei, eu não vou falar a história principal, o principal tema da história, para não estragar, para vocês não ficarem assim, poxa, ela falou toda a história. Não, eu vou falar, assim, o que me chamou mais atenção, além do fato deles serem o que eles são. Esse orfanato que eles vivem, Hailsham, fica no interior da Inglaterra, e é um orfanato peculiar. Por quê? Porque as crianças lá, os jovens adultos e pós-adolescentes, né, que saem de lá depois da adolescência, eles nunca falam de pai, de mãe, nunca vem ninguém visitá-los, sempre tem uma espécie de mentores dentro deste, vamos dizer assim, dentro desse orfanato que cuidam deles. Na verdade, não é um orfanato, gente, é uma escola interna. Eu falo orfanato porque a gente, até a certo ponto do livro, a gente nunca ouve falar dos pais dessas crianças. Então, são crianças assim que não têm aulas normais como a gente, não tem aula de química, física, biologia, humanidade, não tem assim, política, né? Eles não falam nada disso na escola. Eles ficam só naquele de fazer atividades plásticas, teatro, ler livros. Então, é um orfanato muito estranho, muito diferente. Você vai notando que tem alguma coisa muito estranha nessa história toda. Por que aquelas crianças assim nunca falam dos pais, nunca falam de viajar, nunca falam de pegar um feriado e ir para casa de parentes? Então, parece que eles são todos órfãos ali. E é um clima muito, assim, monótono. Então, são sempre as mesmas coisas, estão sempre fazendo as mesmas coisas. São brincadeirinhas infantis no início. E conforme eles vão ficando mais velhos, mais adultos, vão se tornando, assim, monótonos. A vida deles fica eternamente uma linha contínua. Então, até a metade do livro você fala, nossa, mas o livro todo é descrito dessa forma, que coisa mais monótona. Mas tem um segredo muito tenebroso nessa história toda, dessas crianças serem mantidas nesse orfanato, diga-se de passagem. Existe um triângulo amoroso entre a Kate, a Ruth e o Tommy. O Tommy é o mais rebelde de todos. Aliás, o Tommy é um personagem assim muito interessante em toda a história. Eu acho que ele que dá um contraponto entre a Kate e a Ruth. E, a princípio, a Ruth que fica namorando o Tommy. Eles chegam a ter até uma vida mesmo de casal ali dentro do orfanato. E o tom monótono da história me faz pensar assim que o ser humano, ele
ele se adapta às coisas, né? Então, essa história deles ficarem fazendo teatro, artes, que é incentivado pelos cuidadores, cuidadores não, pelas pessoas que tomam conta do orfanato e ficam de olho neles, é muito engraçado, porque eles ficam sempre fazendo as mesmas coisas, eles não se interessam por sair dali, por conhecer coisas novas. Então, eu acho que é uma monotonia que o ser humano vai se encaixando, vai se deixando levar, entendeu? Então, tem muito disso do ser humano aceitar certas situações. E nem sempre eles são vistos como seres humanos ali, gente. Eu não posso, eu tô doida para falar a história toda, doida para contar o que acontece, mas infelizmente eu não posso falar. O que eu tenho a dizer aqui é que a narradora da história, ela tem uma função fundamental, ela é considerada uma cuidadora. Então, no final da história, a vida dela é cuidadora. E todos os demais pessoas ali, a grande maioria das pessoas se tornam doadores. Até aí é só isso que eu vou falar para vocês. Mas eu acho assim, interessante a temática daqui, pelo fato do ser humano deixar um pouco de ser humano no decorrer da história aqui. E Não Me Abandone Jamais é uma música. Na verdade, a tradução em si da palavra em inglês seria não me deixe ir, né? Não me abandone jamais, eu achei estranho a tradução para esse nome, né? Mas enfim, é uma história um pouco monótona. Chega num momento aqui que você fala, nossa, mas não tem reviravolta nenhuma. Eles aceitam a situação desse jeito, na hora que eles descobrem o que realmente eles são. Não tem nenhum tipo de rebeldia. Eu não sei se é porque esse livro foi escrito por um japonês, porque a cultura japonesa, assim, uma cultura milenar, uma cultura pacífica, uma cultura de aceitar determinadas coisas e achar que sempre a vida tem um certo sentido de determinadas formas, né? Eu não sei direito como funciona, mas por ser escrito por um japonês, pode ser também que a narrativa da história tenha transcorrido dessa forma. No final do livro, a gente não se surpreende muito, o livro não tem um final muito surpreendente, eles realmente descobrem quem eles são e a vida deles se transforma assim apenas numa vida para ser útil para algumas outras pessoas, porque para eles mesmos a vida não fez muito sentido no final de tudo. Afinal, a vida em si não faz muito sentido, né? A gente batalha tanto, luta tanto e o final a gente sabe qual é. Mas enfim, é um livro um pouco melancólico, eu diria. Não foi assim um livro de grandes expectativas no final. Eu não tive assim fechei o livro e falei, nossa, que livro assim fantástico, nunca mais na minha vida vou esquecer essa história. Provavelmente não vou esquecer essa história, que é uma história peculiar, mas assim, é muito linear. Eu não senti assim, nossa, aquela vontade louca de terminar logo, queria saber qual que era o final. Não, você vai levando o livro, vai transcorrendo o livro conforme as coisas vão acontecendo. E o fato deles nunca se rebelarem, não se rebelarem pela condição que eles descobriram que eles são realmente, me deixou bastante chocada. Afinal, o ser humano, ele também tem aquele lado rebelde, né? Aquele lado de não aceitar as coisas assim de forma tão pacíficas e tão fáceis, né? Como que você vai aceitar uma situação tão tenebrosa daquela, de você ter sido obrigado, entre aspas, a fazer tudo aquilo, porque chega no final, você não tem mais o que fazer, você vai... Não vou contar mais. Então, gente, um livro interessante, uma distopia, uma ficção científica escrita por um prêmio Nobel. Então, eu aconselho vocês a lerem, me dê sua opinião, se você já leu, deixa aqui no canal, fale comigo, escreva pra mim, participe do canal e assine, tá bom? Assine o canal. Eu vou ficar muito feliz se você participar comigo do nosso canal, tá bom? Beijos e até!